Olá, eu sou Isabel Rocha Bacelo e eu pertenço ao Polo Rio Grande do curso Ciência 10, um curso de especialização em ensino de ciências nos anos finais do ensino fundamental da FURG. Eu estou aqui então para apresentar a minha monografia que intitula-se O Ressignificar Docente em Atividades Investigativas de Ciências no Cenário da Pandemia do Covid-19. A minha orientadora é a professora doutora Denise Sena. Eu me considero um sujeito aprendente, visto que estou em salas de aula de ciências e biologia há um bom tempo, mas sempre me proponho a cursos de formação continuada que vão me transformando e me constituindo nesse meu fazer docente. E ao longo desse processo, eu acabei me encontrando com a minha metáfora, que é a metáfora da tartaruga. E a partir dela, eu inicio a contar sobre essa experiência vivenciada ao longo do curso. Lá vai ela, lá vamos nós, correndo o quanto podem correr nossas pequeninas pernas, fugindo do calor do sol, dos olhos ávidos das gaivotas, abandonando tudo que fomos correndo em direção a tudo que virá, lá vamos nós. Um movimento irreversível. Jamais poderemos voltar ao que éramos e não podemos vacilar. Quando sabemos que existe o mar, não há como disfarçar e recusá-lo. Somos tartaruguinhas marinhas. Queremos o mar. Então, eu venho contar um pouco aqui sobre a minha trajetória, né, a chegada ao curso, a minha trajetória enquanto professora em formação e o meu encontro com a sala de aula. Então, esse meu encontro inicia na casa da minha avó, quando ainda estudante do ensino fundamental, eu reunia todas as minhas bonecas em cima da mesa de jantar e dava aula para elas. E nesse escrever, nessa escrita para o curso, eu percebi a importância que as bonecas elas tiveram no meu constituir enquanto sujeito humano, enquanto sujeito social. Eu trago essa imagem onde ela mostra, né? Eu sempre fui uma criança, né, uma adolescente muito tímida, um momento meu de interação, né, onde eu estava ali no centro das atenções, era um chá de bonecas, com um desfile de bonecas, então, a partir de uma boneca, eu estava ali nesse sentimento, nesse interagir, nesse social. Né? Então, ali eu percebi a importância que as bonecas tiveram nesse meu constituir. E nessa minha caminhada ainda no ensino médio, eu me apaixonei pela disciplina de biologia, um pouco por admirar muito as minhas professoras de biologia, e ali eu comecei a ter aquela vontade, então, de fazer vestibular para ciências biológicas. Então, o que aconteceu? Então, eu ingresso na Universidade Federal de Pelotas e já, estudante universitária, me apaixono né, pela área da pesquisa, pelo laboratório, né, por esse silêncio peculiar dos laboratórios, e acreditava que eu continuaria a trabalhar dentro desse contexto. Então, eu retorno, depois de graduada, para a minha cidade natal, Santa Vitória do Palmar, e começo a trabalhar com produção de cogumelos comestíveis pela Secretaria de Agricultura. E nesses 2 anos, enquanto eu trabalhei com a produção de cogumelos, eu tive a oportunidade de dar aula em um curso pré-vestibular. E ali eu percebi o que realmente me realizava e o que eu gostava de fazer. Então, quando surgiu a oportunidade dos concursos, primeiro municipal, né, ensino fundamental e depois médio, e quando saiu também né, a nomeação do Estado, ali eu já estava totalmente inserida, então, dentro da área da educação. E foi na escola do Estado onde eu fui apresentada ao Cirandar, que era um curso de formação ofertado pela FURG, né, voltado à nossa investigação, né, da nossa sala de aula. Então, ali eu já me apaixonei no primeiro encontro, né, por todo o formato do curso, pelas pessoas envolvidas no curso, que se tornaram né, uma inspiração para mim. Nessa época também eu comecei a trabalhar como tutora presencial no curso de pedagogia da FURG, então ali no contato com os estudantes, com os professores do curso, e voltar a sentir o cheiro da universidade, veio aquele desejo de continuar a minha formação. Então, em 2018, eu ingresso como mestranda né, no programa de pós-graduação em Educação em Ciências da FURG, e ao longo, então, do mestrado, né, eu sou apresentada ao C10, né, que me instigou muito esse seu viés investigativo e que me fez, então, me inscrever no curso, até porque já eram as conversas e a pesquisa que eu estava desenvolvendo dentro do mestrado, da dissertação do mestrado, voltado para essa área investigativa. Então, chego a este momento, né, de contar aqui a minha história, a minha trajetória ao longo do C10, ao longo do curso. Então, como a escola, ela me constituiu, né, esse sujeito docente, né? Então, quando eu sou nomeada na primeira escola onde eu vou trabalhar, a sala de aula tinha que ser silenciosa, pois para a coordenadora da escola era visto como domínio de sala.
e se ouvia barulho por trás da porta, espiava pela fechadura. Então, eu comecei a trabalhar com aquele viés, né, de pesquisa muito forte, né, constituída na universidade, e eu desenvolvia atividades, né, com os estudantes, aulas práticas que eu desenvolvia com os estudantes dentro da própria sala de aula, e para a coordenadora aquilo significava barulho e não construção de conhecimento. Então, eu não me sentia pertencente a esse espaço, né? Mas o imprevisto levou-me a trabalhar em uma outra escola. Nessa escola, minha prática docente e meu fazer enquanto professora cidadã se constituíram. E desse contexto, minha vida, tanto pessoal quanto profissional, só evoluíram. Então, ali, eu conheci colegas, onde a gente teve uma parceria, né, de desenvolver projetos. A gente, inclusive, né, inscreveu o nosso projeto em um programa estadual, o Programa Green, onde a gente ganhou, né, o segundo lugar, fomos premiados. Então, eu percebi que sim, a gente pode ser um professor barulhento, ter uma escola barulhenta em construção de conhecimento. Então, a partir daí, novos horizontes se aproximavam quando fui nomeada para a disciplina de biologia em uma escola rural. Ali só se intensificou a minha verdadeira paixão e realização em experienciar a sala de aula. Então, ali eu conheci colegas que foram parceiros, né, onde a gente desenvolvia projetos para feiras de ciências, para a própria escola. A coordenadora da escola, como eu gostava muito de trabalhar com o laboratório de ciências, ela me convidou, porque no turno da tarde a escola, né, no caso o laboratório, ficava muito ocioso, me convidou para organizarmos um projeto, então, para trabalharmos ciências com os alunos dos anos iniciais. No início eu fiquei um pouco receosa, pois não tenho formação para trabalhar com crianças, né, que não saberia trabalhar com crianças, mas foi amor à primeira vista que acabou se tornando depois o meu projeto para o mestrado. Então, eu acabo me enxergando, né, como aquele sujeito da experiência, né, que nos traz La Rosa, aquele que se expõe atravessando um espaço indeterminado e perigoso, pondo-se nele à prova e buscando nele sua oportunidade e a sua ocasião. Então, chegamos a 2020, né, a escola no contexto da pandemia. Então, aqui eu trago, né, as falas, palavras de Costa, que para mim é uma síntese do que nós viemos vivenciando nesses 2 anos, onde ele diz: em casa, precisam fazer docência. São arrastadas para canais de comunicação para ensinar com distância. Sim, com distância. A distância as convoca a comprovar aulas que pouco acontecerão, embora possam ser planejadas, visualizadas, registradas e até avaliadas. Como uma aula se faz nesse clima pandêmico? Como os conhecimentos humanos podem ser compreendidos em um contexto de deflagração de nossas próprias mazelas? Todos nós estamos remotos de nós mesmos há tempos. Então, aqui eu trago um pouco, né, da minha vivência com aulas, né, dentro de uma escola do campo, através do WhatsApp, material impresso, e de uma escola, então, urbana, onde desenvolvíamos as aulas através do Google Classroom e também de material impresso. Então, o que aprendi sobre a escola no contexto da pandemia do Covid-19? Aprendi que não é qualquer tipo de material pedagógico que podemos utilizar. Vídeos longos não baixam e textos têm que serem curtos, pois prejudicam a visão. Então, vivenciei experiências, principalmente na escola rural, né, que a gente vem até hoje desenvolvendo aulas pelo WhatsApp, é que os vídeos longos não baixam. Eu vivenciei uma experiência com uma aluna que um áudio ela não conseguia baixar para ouvir, naquela curiosidade, aquela expectativa, né, da minha resposta, ela subiu numa barranca lá para poder ter um acesso maior à internet. A gente foi aprendendo, se adaptando. Os textos, por serem trabalhadores rurais, que eles têm à noite, né, ensino noturno, à noite para desenvolver as tarefas, então, textos muito longos prejudicam a visão, porque a energia elétrica, né, nessa região não é, né, muito potente. Então, a gente foi se adaptando e aprendendo junto aos alunos. Aprendi a produzir, a gravar vídeos, né? Como eu falei, eu sempre fui uma pessoa muito tímida, então essa questão de estar se mostrando como aqui agora no momento, né? Aprender então para onde olhar, né? Para a câmera, a editar vídeos, aquela relaxar em relação a onde que nossos vídeos poderiam parar, né? Nas redes sociais e tal, sabendo que nesse momento era o que mais nos aproximava e facilitava essa nossa interação com os nossos estudantes, né? Percebi o papel social forte que a escola representa, pois a realidade de nossos estudantes contradiz o que as políticas públicas educacionais vêm nos exigindo a ser realizado e partilhado. Então, a importância maior da escola, né, nessa questão social, nesse socioafetivo, muito mais, né, do que construção de conhecimento e transmissão de conteúdos, né? Os alunos, eles sentem a falta significativa da escola nesse contato, né? A gente percebe, principalmente naquele aluno que vivenciou somente
através do material impresso, onde eles tinham a escola, onde eles iam buscar o material, onde eles depois devolviam o material a alunos que a gente não conheceu esses alunos, não interagiu com esses alunos, né? Então, mostra muito significativa a importância da escola na constituição desses estudantes. A relevância de uma pergunta genuína, que muitas vezes não a fizemos por estarmos imersos nos conteúdos programáticos e buscando cumprir a parte burocrática que nos é imposta, que é importante e significativa, né? Eu vivenciei uma situação onde eu organizei e fiz um vídeo para os estudantes perguntando simplesmente como vocês estão. E foi surpreendente, assim, que eles me responderam através de vídeos, contando como é que estava sendo a vivência deles, o que eles estavam passando, né, durante a pandemia. Então, a importância realmente, né, desse papel social da escola, dessa questão, então, de escutar os estudantes, esses afetos, esses acolhimentos. E a sensação de estar pisando pela primeira vez numa sala de aula no retorno ao presencial, né? Quando a gente retornou no estado ao presencial, eu percebi que o meu estudante ele voltou diferente, com outros objetivos, outras expectativas, e que nós, professores, não podíamos mais sermos aqueles mesmos antes da pandemia, né? Precisávamos passar por esse processo também de ressignificação. Então, eu trago aqui Azevedo, né, onde ele nos traz sobre essa questão do novo normal, onde ele aponta um bravo caminho, né, o do reencontro com propostas pedagógicas que sempre pensaram que o normal poderia ser revisto e reinventado, dissolvendo as fórmulas homogeneizantes e padronizantes, em favor do reconhecimento da diversidade de situações existenciais e da importância de colocar os processos pedagógicos em favor da compreensão crítica e resolução das problemáticas que emergem da própria existência dos sujeitos, educandos e educandas, seus medos, suas alegrias, suas angústias e suas esperanças. Então, as experiências, então, vivenciadas no CEDES ao trabalhar com ensino por investigação. Então, ao longo do curso, fomos, então, provocados, né, a estudar sobre o ensino em investigação, né? Então, Guidotti e Heckler nos trazem que a investigação desde a escola, ela possibilita transformações nas formas de ensinar e aprender ciências, um processo que desafia perpassar os movimentos formativos de professores na área de educação em ciências. Então, eu pude vivenciar, né, junto aos meus estudantes, então, o desenvolvimento de duas AIs, uma chamada Teia Alimentar e outra chamada Avaliando e Repensando o Lixo. E eu consegui perceber, ao longo do desenvolvimento dessas AIs, a importância da pergunta. Eu desenvolvi perguntas, né, que iniciavam através de mim, outras através dos estudantes. Né? Então, eu fui em busca, né, de interlocutores e encontrei em Lorenzini Júnior que ele aponta que a formulação de perguntas em sala de aula possui várias funções importantes, entre as quais podemos destacar aquelas que coincidem com os objetivos do nosso trabalho. Ajuda a estabelecer relações interativas, integrando os diferentes grupos de alunos. Desenvolve e mantém o clima intelectual, emocional e motivacional. Então, o que eu compreendi ao desenvolver as AIs? Então, eu compreendi a importância de um estudo contextualizado e embasado teoricamente no ampliar o conhecimento por parte dos alunos. Então, eu desenvolvi com alunos do terceiro ano do ensino médio, através do Google Classroom, então nós tínhamos encontros assíncronos e encontros síncronos. Então, nos encontros assíncronos, eu colocava, então, material relacionado à temática, para eles já irem tendo conhecimento, tendo embasamento, para quando nos encontrássemos no encontro síncrono, já começasse a interação dialógica, né? E eu percebi essa importância, né, e quanto foi significativo esse processo. Eu também compreendi que os alunos, né, os estudantes, eles vão fazendo o seu caminho e as suas escolhas ao longo dele. E que a forma como conduzimos nossas aulas, como as planejamos, influenciam nessas escolhas. Então, um bom planejamento pensado, voltado, né, específico para aquele grupo de alunos, significa esse seu caminhar. Que planejamentos muito extensos podem se tornar cansativos e a construção coletiva deixar de ser significativa. Eu reparei que nas duas AIs, os planejamentos eles foram muito extensos e acabou que no final já foi meio corrido, assim, não dando um significado maior para o encerramento das atividades, né? Ficando até dúvida entre os estudantes como desenvolver a atividade final que foi solicitada a eles. Que autonomia dada ao estudante em chegar à sua própria resposta a partir do que foi compreendido por ele e mediado pelo professor significa o seu pensar sobre os diferentes fenômenos estudados. Então, eu provoquei os estudantes, né, a elaborarem suas próprias perguntas, e quando a gente teve o reencontro, né, no desenvolvimento da AI, eu coloquei novamente essas perguntas que eles elaboraram para eles mesmos responderem. Então, eles foram em busca dessas respostas a partir também desse embasamento que eles já tinham, né, ao longo
do desenvolvimento da AI. Então, foi muito significativo esse processo, né, de autonomia dada a ele a buscar a sua própria resposta. Então, o professor como mediador nesse processo. E como eu já tinha também falado, né, que as perguntas disparadoras são de grande importância para se iniciar o processo de desenvolvimento de temáticas e incentivo à participação dos estudantes, seja a partir do professor, como seja a partir do próprio estudante. Então, nesse sentido, nos apontam Guidott e Heckler que a aprendizagem através da investigação acontece com o envolvimento ativo e do diálogo desde a escola, possibilita transformações nas formas de ensinar e de aprender ciências. Então, as experiências e afetos vivenciados no CEDES e seus atravessamentos no constituir docente. Então, ao longo do curso, né, eu tive encontros com teóricos que foram dando esse significado, esse ressignificado, né, ao meu fazer docente. Então, eu aprendi com Guidott e Heckler que a escola deveria considerar a necessidade de formar cidadãos pertencentes a uma sociedade democrática, que tenham postura crítica, reflexiva e atuante em acontecimentos de experiências diárias. Aprendi, como o Fora e Lima, de que é preciso promover um ensino mais interativo, dialógico e baseado em atividades capazes de persuadir os alunos a admitirem as explicações científicas para além dos discursos autoritários, prescritivos e dogmáticos. Aprendi com Borges que o importante não é a manipulação de objetos, né? Isso sobre a presença ou não de laboratório de ciências na escola, né? E que artefatos concretos, né? E que o envolvimento comprometido, sim, né? Com a busca de respostas, soluções bem articuladas para as questões colocadas em atividades que podem ser puramente de pensamento. Então, não quer dizer que a escola tendo um laboratório de ciências todo estruturado, que a gente está desenvolvendo ali uma atividade investigativa, não. A gente pode, na nossa própria sala de aula, sem material algum, estar desenvolvendo sim. O que significa é realmente o envolvimento comprometido. E aprendi com Silva a partir, né, do uso das imagens, e isso eu retomaria, né, porque eu utilizei em uma das AIs essa questão dos alunos pesquisarem imagens, então eu buscaria primeiramente fazer uma aula antes da aplicação da AI voltada, né, para essa questão do uso de imagens, pois aprendi com Silva que a ideia de que os alunos podem ler imagens de formas diferentes e que, portanto, é preciso conhecer essas leituras para intervir em sua produção é fundamental, principalmente se considerarmos o aluno participativo ativo na produção do conhecimento escolar. Então, a partir de todo esse movimento do curso, né, veio a proposta de uma nova AI. Então, ao tomar conhecimento das diferentes questões, né, que foram elencadas nos fóruns de participação, né, ao longo do curso, me chamou a atenção a pergunta que um estudante fez ao seu professor, né? Os animais e as plantas podem viver sem os seres humanos? Então, essa pergunta, ela pertence à atividade investigativa pegada ecológica do eixo ambiente, então eu sugeri a criação, né, a partir dos alunos, criação de jogos didáticos, e como a pegada ecológica trata da questão da reciclagem do lixo, utilizando, então, material reciclado. Então, eu fui em busca, né, de interlocutores em relação a jogos didáticos e encontrei em Cunha, né, que estes, quando utilizados em sala de aula, de acordo com um bom referencial teórico, proporciona a aprendizagem de conceitos, melhora a socialização em grupo e auxilia no desenvolvimento físico, intelectual e moral dos estudantes. Então, eu visualizei, né, ao longo desse contexto, né, um processo de educar pela pesquisa. É uma temática que também foi discutida durante o curso, que, através de Galhaz e Moraes, a educação pela pesquisa, como modo de construção de uma educação de qualidade, volta-se à construção da competência de sujeitos. E como considerações finais de todo esse movimento gratificante, né, ao longo do curso, né, o curso ele teve um papel muito forte no fazer humano e social, muito mais do que a formação conteudista, né, a questão do acolhimento, a compreensão na relação de prazos, nesse momento pandêmico que nós estamos vivendo, o inacabamento, né, que é percebido que a gente está em formação constante sempre, a importância da escuta, né, da dialogicidade, né, da escuta e do diálogo, e a transformação que nos perpassou durante todo o processo do curso, né? E o sentimento de gratidão, né, a toda a família C10, né, o coletivo de professores, colegas, tutores e estudantes. Aqui eu trago, então, as referências bibliográficas utilizadas nessa apresentação. Muito obrigada a todos pela atenção.